Nós vamos falar agora sobre o Lula, que perdeu 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mas não só isso, perdeu toda a dignidade, perdeu todo o apoio, todas as menções a ele foram negativas nos últimos dias em função da crise do INSS. Vamos entender esse assunto aqui, como é que o Lula está despreparado para essa vida nova, para esse mundo da internet, né? Ele fez um discurso outro dia falando que Deus não deu água para o Nordeste, não sei o que lá, uma idiotice qualquer, que eu nem falei sobre isso e nem pretendo falar, porque é uma idiotice completa, que tipicamente é feita para gerar manchete, as pessoas falarem dele, estava preocupado que ninguém falava dele, coisa e tal, né? Só que no final das contas, o motivo por que ninguém fala dele e o fato de ele não ter conseguido desviar a atenção foi justamente a questão do INSS. É isso que está tomando a cabeça de todo mundo e isso é extremamente prejudicial para ele. Essa notícia foi sugerida por Turguniev Russo, Sua Roussetti Enrustida, Zenildo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Platô BR traz aqui pra gente a realidade, que o Lula está descolado da realidade e perdeu 1 milhão de seguidores nas redes, né? Vocês lembram, há um tempo atrás, o Lula falou que tinha uma resposta, que eu vou resolver o problema das fake news, que eu já sei como é que eu vou fazer para acabar com esse negócio de visão negativa do governo, que a oposição fica falando fake news do PIX, fake news do imposto, fake news do INSS. Não, porque eu vou fazer palanques, eu vou fazer discursos diretamente nos lugares e coisa e tal. E o problema disso é que ninguém vai nos discursos do Lula, nos comícios do Lula. Lá em Itajaí não tinha ninguém, lá no Nordeste também pouquíssimas pessoas, você pode ver. Eles não mostram, lógico, todo o público, porque senão seria vergonhoso, né? Eles não deixam o pessoal filmar para não aparecer que está vazio. Mas só pelo fato de eles terem mostrado só o Lula na mesa ali na frente, ali fazendo o discurso dele de Deus só deu água para o Nordeste, alguma coisa assim, mostra o quanto que estava vazio, porque senão eles teriam mostrado a multidão da galera, entendeu? Eles não mostraram a multidão porque não tinha ninguém, nem no Nordeste para assistir o idiota, né? Ou seja, o problema do Lula, que se ele acha que falando diretamente com o povo, ele vai contornar as fake news e coisa e tal, não vai, porque o povo não quer ouvir ele, cara. E o problema do Lula nunca foi fake news, o problema do Lula é justamente as ideias idiotas, as ideias ultrapassadas que ele tem, né? Então, o levantamento da agência Ativa Web mostrou um tombo de 1 milhão nas redes sociais de Lula entre janeiro e maio, com destaque para abril com a crise do INSS. Ou seja, com a crise do INSS, o Lula perdeu 1 milhão de seguidores nas redes sociais, nas várias redes sociais, o que é uma tragédia. Todo mundo que trabalha com rede social, a expectativa é você estar crescendo. Você sabe que se você não está crescendo, você está caindo, está diminuindo, né? Então aqui, ó, há pouco mais de um ano do início da campanha presidencial de 2026, um momento de baixa do governo Lula pode ter atestado não só pelas pesquisas recentes. A gente falou num vídeo de ontem a pesquisa do Lula que mostrou que é o recorde de desaprovação do governo, todo mundo insatisfeito justamente pela questão do INSS, né? As redes sociais de Lula também indicam o tamanho das dificuldades que o petista pode ter para se reeleger caso não mude os rumos. E, cara, o Lula não tem como mudar os rumos, bicho. Ele não tem como mudar. O problema do Lula, sabe qual que é? É o Lula, cara. Esse é o problema do Lula. Né? Não é uma coisa... O PT insiste nessa ideia de que não, porque o Lula tem um problema de comunicação, porque a esquerda não consegue comunicar. E essas coisas até são verdade, tá? Realmente o Lula tem um problema de comunicação, a esquerda é uma merda para tratar a rede social, mas esse não é o problema central. O problema central é a mercadoria, cara. Não tem marketing que dê jeito em mercadoria ruim. O Lula tem ideias atrasadas, ideias que não colam hoje em dia, e ele insiste nessas ideias, né? Não porque temos que gastar dinheiro, porque não sei o que é lá, porque eu vou arrumar crédito pro pessoal, e ele não percebe que a discussão está em outro patamar. As pessoas percebem esses truquezinhos baratos do Lula, né? Aqui, ó, o estudo da agência de marketing Ativa Web dos perfis do Lula na rede social da Meta, o Instagram e Facebook, aponta que o presidente perdeu nada menos que 1 milhão de seguidores entre janeiro e maio de 2025. Nesse período, o sentimento negativo nas redes a respeito de Lula, ou seja, postagens críticas, eram 71% das postagens. Olha, eu vou te dizer que eu achei que é até pouco, hein? Porque com o negócio do INSS eu esperava que uns 90% das postagens fossem críticas ao Lula. Mas lembra que o Lula criou esse caso do INSS, né? A Polícia Federal resolveu investigar esse caso do INSS porque o Lula queria bater no Bolsonaro. O Lula queria achar alguma coisa do Bolsonaro para bater, né? Era, na verdade, uma tentativa de bater na questão da anistia, que continua andando lá na Câmara. Teve, inclusive, uma reunião do Hugo Mota com o Bolsonaro para um novo texto do PL da anistia.
continua avançando na Câmara, e aí o Lula queria alguma coisa para, né, ter mídia. Ele achava que, pô, a gente roubou o INSS pra caramba, sempre roubamos, então no período do Bolsonaro, o Bolsonaro deve ter roubado o INSS também, né? Só que quando a Polícia Federal foi investigar a coisa, descobriu que era só o pessoal do PT mesmo roubando esse tempo todo, que Bolsonaro, ao contrário, batalhou para diminuir o roubo dos aposentados, né? Mas o PT voltou com força total. E ainda teve um monte de coisa que eu falei, não tem como o Lula se livrar do caso do INSS. Tem digitais dele em tudo quanto é canto nessa história. O irmão dele, o sindicato do irmão dele, a maior parte dos casos que estavam roubando aposentado eram sindicatos, ou seja, vai dizer que é o que? Sindicato do Bolsonaro. Qual é o sindicato que apoia o Bolsonaro? Não tem nenhum, porra, é tudo sindicato de esquerda, tudo que apoia o Lula. Então as digitais do Lula nesse caso são terríveis. Por mais que eles tentaram fazer, o PT falou pra caramba, não, porque a crise do INSS começou no governo Bolsonaro e nós que resolvemos, mas não colou, meu amigo, ninguém comprou essa história. 71% das postagens eram críticas ao PT, mostrando a tragédia que foi essa estratégia do PT de dizer que não, que a culpa era do Bolsonaro. É muito óbvio, é o que eu falo pra vocês. Por que as pessoas usam essas estratégias assim? Porque isso funcionava no passado, meu amigo. No passado, eles botavam essa coisa de que a manchete, não porque os jornais só falariam que começou no governo Bolsonaro e o Lula que resolveu e não sei o que lá, o Lula, o herói dos aposentados, que não sei o que lá, e no final das contas, por mais que as pessoas olhassem, que ele é estranho, né, porque cresceu na época do Lula, né, mas o pessoal ia acabar caindo nessa lorota porque só tinha essa fonte de informação. Agora não tem mais isso, agora o Lula fica nessa roubada. As pessoas prestam atenção no que está acontecendo, elas fazem a conta, elas trocam informações entre si, mesmo pessoas que não estão ligadas diretamente na política, né? Então aqui, ó, tanto em perda de seguidores quanto em menções negativas, abril foi o pior mês para o petista nas redes sociais, na esteira da operação sem desconto da Polícia Federal, com relação a pensionistas, né? Olha só o que o Platô, vocês sabem, né? Esquerdista pra caralho, né? O esquema no INSS começou no governo Bolsonaro e persistiu no governo Lula. Não começou no governo Bolsonaro. O esquema do INSS existe desde 1990. Já tinha há muito tempo esse negócio. Deu uma piorada antes do governo Bolsonaro, o Bolsonaro deu uma melhorada com aquela MP 871 que exigia que o aposentado confirmasse o desconto para o desconto valer, mas depois explodiu de novo no Lula. Por quê? Porque o Lula foi lá e deu um jeito de acochambrar a coisa toda, permitir desconto de todo mundo, né? Aqui, ó, em abril, segundo a Ativa Web, Lula perdeu 240 mil seguidores. Nos meses anteriores foram 180 mil em janeiro, 195 mil em fevereiro, 195 mil em março. Em maio, a queda foi de 190 mil seguidores nas redes do presidente. Ou seja, o Lula está perdendo na faixa de 200 mil seguidores todo mês. Em abril foi mais por conta do INSS, né? Em abril, 79% das menções à crítica foram negativas, com um pico de 2,8 milhões de críticas no intervalo de 24 horas, né? Entre os principais termos associados ao presidente no ambiente digital, entre janeiro e maio, a agência apontou despreparo, desconexão com a realidade, populismo, roubo, INSS, cadê a picanha? É o que eu falo pra vocês, cara. A internet pensa, cara. A internet tá ligada na parada. Pô, cadê a picanha, Lula? Cadê a picanha? Quer virar filé mignon e agora nem ovo o pessoal tem dinheiro pra comprar? Pô, cadê a picanha, Lula? Roubo e INSS, é isso aí. Outros importantes, despreparo. Porque no mínimo mostrou despreparo do Lula, essa lambança toda. De novo, falando no mínimo, né? A minha visão é que não foi despreparo nenhum, isso foi de propósito. A roubalheira do Lula não é nenhum acidente, é proposital. O Lula rouba mesmo. A ideologia do Lula é roubar o Brasil para ajudar os cupincha amigo dele, né? Desconexão com a realidade. Essa campanha que o Lula fez para dizer que Bolsonaro, que a coisa começou no governo Bolsonaro e coisa tal. Porra, tá mais do que óbvio que isso tá totalmente desconexo, que isso não tem lógica nenhuma, não gruda nada, tá cheio de digital do Lula ali na questão do INSS, não tem como o Lula se livrar do INSS, né? Aqui, ó. Quem perde a guerra digital perde o poder de convencer. E Lula até aqui perdeu o controle da sua imagem no ambiente mais decisivo da opinião pública, as redes, disse o cara lá da agência lá, né? Ou seja, o Lula não tá conseguindo, não é problema de comunicação, mas é aí que eu falo para vocês, essa é a beleza da internet, a informação descentralizada e distribuída. Você, quando tem um argumento, quando tem uma informação que é válida, mesmo que você seja pequeno, você bota aquela informação, aquilo vai ser replicado, talvez nem te deem o crédito, tá? É muito comum o pessoal copiar coisa. Volta e meia meus vídeos são copiados, meus memes são copiados, não tem problema nenhum não. Não fico chateado, é da natureza da internet copiar mesmo. Mas a ideia ela cresce pra caramba, a ideia ela vai longe, meu amigo. Mesmo que você não vá longe, a ideia vai longe.
E o problema do Lula é isso, as ideias do Lula são merda, as ideias do Lula não são copiadas por ninguém porque são ideias de bosta, né? Enfim, o pessoal que tá aqui, depois ele fala também sobre a fala desastrosa de Deus ter deixado o sertão sem água, porque Lula seria presidente e resolveria o problema, né? A fala, além de problemática, não foi sequer corrigida ou amenizada. Agora eu falo para vocês, é irrelevante isso daqui. Irrelevante, totalmente irrelevante. O pessoal que já gosta do Lula vai continuar gostando do Lula, o pessoal que não gosta do Lula vai continuar não gostando do Lula. Esse tipo de frase ninguém leva a sério no final das contas, né? Por isso que eu nem falei sobre isso nos vídeos aqui, porque falar sobre isso ia ser dar mais visão pro Lula, mais tempo de internet pro Lula, e ele não merece. No final das contas não faz diferença nenhuma esse tipo de coisa, né? Ah, e o Lula falou merda. Pô, desde quando isso é novidade? Porra? Desde quando isso é notícia, né? Agora, o Lula roubou, isso é notícia, isso a gente fala. Por quê? Porque o Lula roubou, porque é raro o Lula roubar? Não, é porque o Lula cada vez rouba mais. Esse é que é o problema, né? Então tá aí, o Lula, um cara desconexo da realidade. É verdade.